O segredo da prosperidade financeira de acordo com a Bíblia. E para quem é esse vídeo? É para você que sonha em crescer sem perder a sua alma no meio do caminho. E que acreditam que trabalho, fé e propósito podem muito bem andar juntos. E que desejam crescer não somente financeiramente, mas espiritualmente. Eu te garanto que esse vídeo ele é extremamente chocante. Ele vai ficar gravado em sua mente. Ele vai ficar marcado na sua alma. Porque ele vai te dar uma lição que você nunca mais vai esquecer, assim como eu nunca mais vou esquecer. Porque a história é emocionante. Então, vem comigo que eu quero te apresentar. Olha que história maravilhosa, contada por Jesus Cristo. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido dentro de um campo. Aí ele vai lá, vende absolutamente tudo, mas tudo que tem para comprar esse campo. A pergunta é, ele está comprando esse campo porque ele descobriu que ali havia um tesouro. Ele comprou esse campo. A pergunta é, e se você descobrisse que a verdadeira riqueza não é o campo e nem o que está no campo, não é o tesouro? Isso que você ouviu. Mas como assim? Não está no acúmulo. Esse versículo não fala de prosperidade como muitos dizem, para você ficar rico e que você merece ficar rico. Não, não. Não fala sobre isso. Você sabe qual que é a verdadeira riqueza? Ele está no propósito. E esse vídeo vai fazer você pensar nisso de uma forma como você nunca viu na sua vida. Na realidade, você nunca viu esse versículo e nem vai ver da mesma forma. Então, vamos lá? Prosperidade é você ter honestidade, ter princípios e muito trabalho. Qualquer coisa diferente disso, te garanto que não tem um propósito e nem tem prosperidade. Jesus ele ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O que você faz quando ninguém está te olhando? Meu Deus, Gladys, muito forte. O que você faz quando as pessoas que você quer chamar a atenção não estão olhando? Esse é o seu verdadeiro eu. Para que você quer, muitas vezes, ter algo para colocar nas redes sociais para mostrar que é o que não é? Para quem? A verdadeira prosperidade é aquela que você faz e ninguém vê. Deus sempre chamou quem estava trabalhando. Ele não chamava preguiçoso. E Jesus fala, e o semeador saiu a semear. O que você tem semeado? Olha que frase muito, mas muito impactante. Está preparado? Quem semeia vento, colhe vendaval. Quem semeia vento, colhe vendaval. Mas tem um detalhe muito, muito poderoso. Vincule a sua empresa, o seu negócio, a sua vida a um propósito maior. Quando você faz isso, você passa a ter mais de 90% de chance de que o seu negócio, a sua empresa, a sua vida vai dar certo. Gladys, e os outros 10%? Os outros 10% é plantar, regar e colher. Olha que frase muito forte. Não é se vai dar certo, mas é fazer até dar certo. É plantar, regar e colher. Plantar, regar e colher. Então, quando você faz esse vínculo com Deus, com um propósito maior, é garantia que vai dar certo. É quando a sua empresa deixa de ser apenas eu presa ou eu preso. A empresa de uma pessoa só. A empresa com alma, ela começa a abençoar. E você começa a crescer. Você começa a ficar maior.
E Jesus fala que o maior é aquele que serve. Meu Deus! E aí, à medida que você vai crescendo, você vai deixando de ser uma pequena empresa, vai se tornando uma fábrica de bênçãos. Uma fábrica onde famílias são abençoadas com aquilo que Deus te deu. Olha o que Provérbios fala. A alma generosa prospera. Provérbios 11:25. E olha que história que retrata muito bem esse versículo. Vem comigo. E é uma história fascinante. Vai marcar sua vida como marcou minha vida. Essa história vai te explicar por que o justo muitas vezes sofre e por que os ímpios prosperam. Você vai entender porque muitas vezes uma pessoa justa não está crescendo. Por que você muitas vezes não está crescendo? Ou porque você viu uma outra pessoa e você entendeu isso, que você vai entender essa história agora, e você vai passar a se tornar uma pessoa próspera. É a história de um CEO da Starbucks, o Sr. Schwartz, que ele foi, ao momento que ele foi ser homenageado, ele falou de um rabino chamado Nathan Isvi Finkel, o Sr. Isvi. E ele tinha uma tchuvá, que ele cuida de estudantes judeus, que são mais de 7.000 alunos. Tanto que esse foi um dos motivos que esse CEO deu ouvidos ao rabino. Porque ele falou, quando ele foi para Jerusalém, aí tinha uma pessoa que estava andando com ele, falou: você tem que conhecer um rabino. Não estou com tempo não. Aí ele mudou e falou: não, eu quero te apresentar agora uma das maiores empresas, que são mais de 7.000 funcionários e apenas um administrador. Aí o senhor da Starbucks falou: não, vou lá, agora eu vou lá. E quando ele chegou lá, ele viu um senhorzinho, já de idade, com trêmulos, mas a mentalidade e o espírito lá em cima. E naquele momento, o rabino Isvi viu que ali não eram pessoas comuns. E ele fez uma pergunta que quebrou, porque ele viu que eram pessoas com muitas respostas, mas que ninguém conseguiu responder essa pergunta. Qual é a maior lição do Holocausto? Naquele momento, ele viu aqueles grandiosos empreendedores ficarem em silêncio. Ninguém, mas ninguém, ousou responder. Ficou em silêncio. Aí ele fez novamente a pergunta: qual é a maior lição do Holocausto? Aí eles ficaram aguardando o Sr. Isvi responder. E o Sr. Isvi, com a sua sabedoria, falou: a maior sabedoria que existe para você entender o que é o Holocausto é a história que eu vou te contar. Os nazistas, em períodos muito, mas muito frios, gélidos, eles pegavam apenas um cobertor. Olha que história! Apenas um cobertor. E jogava naquela sala cheia de homens que dormiam em beliches de concreto, geladas, frias, e que muitas vezes a pele grudava. E aí a pergunta: o que você faria se você fosse o contemplado com esse único cobertor? Todo mundo ficou em silêncio. Ninguém respondia. Aquela sala estava em silêncio. Então o senhor rabino Isvi, Nathan Isvi, continuou: eu vi, você tem duas possibilidades. Ou você pega o cobertor para si e se esquenta naquela noite de sorte, ou você divide o seu cobertor para que muitos, pelo menos, aqueçam os pés, ou que muitos fiquem dentro desse cobertor. Está preparado para a lição? Essa é a maior lição que você já viu na sua vida. Isvi respondeu: eu vi com os meus próprios olhos, naquele momento, naquele quarto, naquele galpão frio, gélido, eu vi homens dividirem o seu cobertor. Meu Deus do céu. Eu vi homens dividirem o seu cobertor. Qual é
a grande moral da história. Está preparado? Sabe qual é a grande lição dessa história? Você está preparado? Ela é muito forte. Ela vai mudar a sua história. Ela vai mudar a sua forma de agir. A sua empresa não vai ser a mesma a partir de hoje. Sabe qual é a grande moral? A grande moral foi que naquele momento, todos aqueles grandes empreendedores que estavam na frente desse rabino ficaram em silêncio. Ficaram chocados. Tanto que ele utilizou essa fala na sua homenagem como uma das melhores empresas de relacionamento de funcionários que existe no mundo, a Starbucks. E o rabino falou, volte para a América e estenda os seus cobertores. Uau! O que significa isso na nossa realidade? Você empreendedor, quando você faz com que, naquele momento, a sua empresa passe a ter propósito, a sua coberta começa a aumentar. Deus vai te dando mais retalhos, mais cobertores, para poder aquecer o maior número de pessoas possível. Você passa a se tornar uma pessoa abençoadora. Você começa a abençoar. A sua pequena empresa passa a se tornar uma fábrica de bênção. Se você hoje trabalha só, lamento te dizer, você está usando o seu cobertor somente para você. Mas aí você vem com aquela desculpa, mas eu ganho pouco. Quer mudar? Quer crescer? Mude. Quem quer fazer? Não faz amanhã. Começa hoje. De repente, eu estou te falando aqui agora algo que você estava na dúvida. Eu estou querendo empregar uma pessoa. Porque empregar no Brasil é difícil. Existem várias formas de você abençoar uma pessoa. Que faça contrato de e-mail, de várias formas que você pode abençoar uma pessoa. Eu quero abençoar para a pessoa produtiva. Abençoe. Estenda o seu cobertor. Que quanto maior for o seu cobertor, mais bênçãos você vai fazendo, você vai abençoando e Deus vai te abençoando. Essa é uma troca eterna. E você vai ver que pessoas que muitas vezes são ímpios, são ímpios, mas que estão prosperando, porque entenderam que mesmo que eles não sejam uma pessoa temente a Deus, elas esticam o cobertor dela. Quantos empresários que você conhece que nem acreditam em Deus? Pessoas muito prósperas que eu conheço. Pessoas muito prósperas, mas que o cobertor dela é esticado. E muitas vezes, um justo fica pensando no seu cobertor só para sua família, só para os seus entes queridos. E Jesus não ensina isso. Não. Qual é a grande lição? Qual é a grande moral? Estique o seu cobertor hoje. Aonde está o seu cobertor? Para que... meu cobertor está, muitas vezes, está enterrado. Pior ainda. Muitas vezes você tem uma qualidade. Estique esse cobertor. Quando você ensina alguém, você está esticando seu cobertor. Quando você ajuda alguém com emprego, você está esticando seu cobertor. Quando você dá uma aula, isso que eu estou fazendo aqui agora, estou esticando meu cobertor. Em pleno sábado, eu podia estar me divertindo, mas não, eu estou esticando meu cobertor para você. Muitas vezes o meu tempo está muito curto, mas eu tento achar tempo para esticar o meu cobertor. Qual é o seu cobertor? Responde aqui. Qual é a forma? O que você vai mudar a partir de hoje? Qual é o cobertor que você vai colocar? Qual é o tamanho do seu cobertor? Eu emprego 3 pessoas. Parabéns. Então, o seu cobertor esquenta 3 pessoas. Eu estou com um cobertor com 100. Fantástico. Deus vai te abençoar para 200, 300. Hoje, nós vivemos um mundo de tecnologia, onde as pessoas não precisam mais de cobertores, porque tem um cobertor cibernético. E como que você pode abençoar essas pessoas? Qual é a forma que você pode chegar e ajudar o seu próximo? Quantos cobertores você tem na sua casa, na sua mão? Muitas vezes, até o cobertor físico, de você chegar, pegar um cobertor seu, como eu já peguei, e dei para uma pessoa um cobertor que, gente, eu gostava muito, mas estava parado. Eu preferi dar esse cobertor, porque era época de frio. Qual é o seu cobertor? O que você vai fazer a partir de hoje na sua empresa para ela prosperar com propósito? A melhor frase que existe é prosperar dentro de um propósito. Quer saber mais? Vamos fazer algo. Me conte aqui a sua história.
Gladys, eu mudei. Depois dessa frase aqui, eu fui me sentir na situação forçosa de empregar uma outra pessoa. Não que nem assinei a carteira dela, mas eu fiz um contrato com ela, seguindo a lei. É uma forma. Vou pagar o direito dela. Eu não precisava dela, mas eu vou ajudar ela. Porque quando você ajuda, o seu cobertor vai sendo esticado. Não fica com o cobertor só para você. E uma frase para você que muitas vezes está com medo, mas com a desculpinha, mesmo sendo um crente, porque você não sabe a minha situação, tá bom. Uma vez a pessoa falou assim, Glácio, você não tem medo da concorrência, não sei o quê, porque aqui a nossa empresa está crescendo, a sua empresa está maior do que a nossa, a sua equipe está maior do que a nossa, numa empresa que eu estava trabalhando. E era uma pessoa que, ele competitivo, uma pessoa que eu tenho uma admiração por ela. Só que ela, no meio de várias pessoas, falou, Glácio, você até que enfim eu achei alguém que vai andar junto comigo e vai conseguir quase me ultrapassar. Só que mal sabia ele que Deus é tão bom que eu já estava com 3 vezes o valor que ele tinha conquistado naquele momento. E eu soltei uma frase que mudou a vida dele. Ele falou, Gladys, eu vi que eu tinha que me tornar mais crente. Mas eu não fiz por maldade. Eu falei, mas qual é... E na frente de todo mundo. Gladys, eu vou ser maior do que você e não tem ninguém que concorra contra mim. O que você tem a falar? Eu falei, cara, só tem um versículo na Bíblia que eu posso usar. Aí ele, qual? Se você tem medo de correr contra cavalos, contra homens, quanto mais contra cavalos. Tá lá? Você vai ver no versículo. E tem essa. Se você tem medo de correr contra homens, quanto mais correr com cavalos. Você nasceu para correr com cavalos. Quando você entende esse propósito, uma empresa com propósito prospera. Você passa a correr com cavalos, não contra homens. Que essa mensagem entre no seu coração e que você estenda o seu cobertor.